Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos recebendo hoje a professora doutora Tatiana Gurova. É uma honra e um prazer recebê-la hoje. E ela vai falar para a gente sobre 30 anos de medição de tensões residuais no Brasil, a história de uma inovação. A Tatiana possui graduação em Engenharia Metalúrgica de Materiais pelo Instituto Politécnico de Kiev, na Ucrânia, doutorado em Engenharia Metalúrgica de Materiais pela COP da UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, e pós-doutorado no programa de Oceânica, também da COP na UFRJ. Tatiana, novamente, muito obrigado por ter acolhido o nosso convite, por estar aqui dividindo o seu tempo conosco. O palco digital é todo seu. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Eu agradeço muito o convite. Acho que é uma maneira muito legal, né, de mostrar a pesquisa, né, desenvolvida na universidade ou fora da universidade para o Brasil inteiro, né, uma ferramenta muito poderosa, né, para a gente se comunicar, principalmente o que a gente aprendeu, né, durante a pandemia. Então, agradeço a você, agradeço aos ouvintes e se tiverem perguntas, né, como o André falou, vocês podem fazer no final da minha apresentação. Então, o tema, né, que eu escolhi foi 30 anos de medição de tensões residuais no Brasil, a história de uma inovação. Por que eu escolhi esse tema? Achei interessante porque eu já ouvi várias palestras até dentro dessa iniciativa, né, desse congresso, não sei, convite do André, né, as pessoas, empresas apresentando tecnologias de medição de tensões, mostrando as tecnologias que foram, né, adquiridos ou usados no exterior do Brasil. Aqui na minha palestra, eu achei interessante mostrar como isso foi realizado no Brasil, tá? Diferente dos outros, né, que a gente já viu, né, durante esse ciclo de palestras. O equipamento que eu vou apresentar, eu até trouxe aqui, né, tá aqui na minha sala junto comigo. Depois, né, de terminar a palestra, eu posso apresentar esse equipamento ao vivo, né, mostrando. Esse equipamento, essa tecnologia, foi desenvolvida na Rússia, né, no Instituto Politécnico, agora Universidade Politécnica da Rússia. E interessante que esse, vamos dizer, medidor, né, de tensão residual, ele tem uma história interessante. Quem desenvolveu foi a equipe, né, da Universidade de lá, de São Petersburgo, e um dos, né, participantes, na verdade, na época era o chefe do departamento, era meu tio. E a ideia era a seguinte: desenvolver um medidor de tensão residual, só de tensão residual mesmo, tá? Não é a análise de alcinha derretida, não é um difratômetro, é um medidor de tensão que seja compacto, o menor, né, do mundo, e que qualquer pessoa né, tendo acesso a ele, poderia pegar e medir tensão, vamos dizer, sem saber direito, né, da técnica, o que é raio-x e tudo mais, ou seja, nem precisava ter curso superior, tá? Essa ideia foi. E eles conseguiram desenvolver, né, esse medidor, que é um tubo, né, de raio-x, que tem 2 anodos, e nesse caso ele tem 2 feixes, aqui na figura vocês podem ver,
esse equipamento, ele tem 2 anodos, então tem 2 feixes de raio-x que incidem no mesmo ponto, e também grande inovação era fonte de alta tensão aplicada a esse tubo, junto com o tubo, ou seja, não precisava aquele cabo de alta tensão espesso. E a fonte, né, para esse equipamento que você ligava na tomada, 220 ou 120 ou 110, e isso tudo poderia funcionar. Também era importante que inventaram, né, desenvolveram um suporte magnético e que você consegue prender, vamos dizer, em qualquer lugar, até de cabeça para baixo. E essa tecnologia foi apresentada na época, o meu futuro, né, orientador de doutorado, professor Teodósio, né, da COP-UFRJ, ele estava na Rússia e viu essa tecnologia. E antes disso, ele sempre trabalhou com materiais magnéticos. Até foi, né, o amigo, não sei, do palestrante anterior, Fernando Lengraf, que também apresentou sobre materiais magnéticos. Então, esse meu orientador, ele achou essa tecnologia interessante e trouxe para o Brasil, mas não só comprou o equipamento, não. Ele trouxe a equipe inteira, né? Foram várias pessoas convidadas. E o que foi feito? Eles praticamente, né, pegaram a fonte, né, que foi comprada, fonte de alta tensão e tubo, né, sabem que o Brasil não produz o tubo de raio-x, né, todos os tubos de raio-x são comprados fora, e com essa parte, a fonte de alta tensão e os tubos, que na época foram comprados vários, desenvolveram o restante, né, a fonte para isso, para esse equipamento, e o suporte, que realmente você consegue manipular e colocar em qualquer posição, né, para medir em qualquer direção. Ele é totalmente, né, gira em 3 eixos, né. E o seguinte, então, esse professor meu futuro orientador, ele entrou para uma empresa que tinha outros equipamentos também e que foi investir nessa tecnologia. Foram desenvolvidos várias, né, melhoras nesse equipamento e por algum tempo isso foi né, divulgado aqui no Brasil. Lógico que as primeiras medições foram feitas gratuitamente para apresentar equipamento. E ele, como professor da UFRJ, tinha acesso a várias empresas onde os alunos dele já atuavam. Então, ele foi, né, vamos dizer, garoto propaganda do equipamento, demonstrando. E passou algum tempo, a empresa né, se desfez, porque como tinha vários sócios, tinha outros equipamentos, terminou, vamos dizer, a sua vida, né? E o professor, ele trouxe, né, levou toda a tecnologia para a universidade. E na universidade também aconteceu uma coisa legal, porque não só foi feita, né, a consultoria para várias empresas e indústrias, como também começou a fazer pesquisa, né? Pesquisa tanto dentro da UFRJ como também para as outras universidades. Então, outra coisa que também foi, né, percebida, e isso foi testado, né, vamos dizer, testado ainda na época da empresa, que não é tão simples assim, ou seja, equipamento é simples, tá? Vocês podem ver que ele é bem portátil, eu vou mostrar, né, tanto o uso em campo, como também vou mostrar os projetos que a gente está fazendo dentro da universidade, os mais interessantes, né? A ideia, como eu falei no início, a ideia era, qualquer pessoa pode pegar equipamento e medir tensão. Era muito legal. Então, a ideia inicial era até alugar os equipamentos, né? Por exemplo, a empresa poderia ter uns 10 equipamentos e alugar
para outras empresas e qualquer pessoa poderia pegar e medir. Olha, realmente, né, depois de certo treinamento, né, o que a empresa pegou, por exemplo, o motorista da empresa e falou, olha só, agora, a partir daqui, você vai participar, né, das medidas. A gente te treina e você vai medir. E como o equipamento foi projetado para isso, então não tem aquelas dúvidas, tipo a distância, foco, como, né, manusear, tudo é muito simples. São um botão para ligar equipamento, colocar a tensão do tubo e corrente do tubo sempre constante, tempo também, 5 minutos para o aço, não tem problema. O problema surgiu depois, porque para explicar para a pessoa, né, vamos dizer, que não é engenheiro, tá? Que você não pode, vamos dizer, afastar um pouco esse equipamento da peça que você está medindo. Aí já entra, né, você tem que explicar por que o raio-x difrata, impressiona o filme, por que isso não pode, tem que ter o foco e não sei o quê. E outro problema que também teve é a interpretação do resultado. Isso foi o maior problema. Por quê? A empresa normalmente contrata o serviço. Diz, eu quero, né, saber o valor da tensão nessa peça, nessa direção. O restante, os meus engenheiros que entendem, né, de tensão, de cálculo, de não sei o que, vão, né, usar esses números e tudo certo. A gente não precisa resolver um problema comum, né, todo, né, se a ponte vai cair ou assim, né, a peça não vai fraturar, não entra já nesse campo de análise de fratura nem nada, só o valor, ok. Mas mesmo assim, com o valor, até os engenheiros, próprios engenheiros das empresas que contratavam um serviço, às vezes não conseguiam explicar os resultados. Então, você acaba, né, entrando nessa, né, explicar por que é 100 megapascal, por que não 200, a norma, né, nem a norma existe, mas nem todas as áreas da indústria que existem normas para medição de tensão, né? Ou seja, dentro do projeto era considerado o máximo de 150 megapascal, mas está 300, por que é assim? Ou seja, surgiram várias questões que, lógico, um motorista, né, de carro não poderia responder de jeito nenhum. Aí, nesse caso, você precisa realmente ter especialista, mas não só na área de raio-x, né? Não só aquele cara que sabe o que é raio-x, como impressiona o filme, o que pode influenciar nisso, mas também tem que ser engenheiro metalúrgico e de materiais para saber a estrutura do aço, né? E, além disso, seria também ter um mecânico, né, que pode calcular os momentos fletores e tudo mais, e outros cálculos. Engenheiro civil também é bem-vindo, porque quando você faz análise, por exemplo, de uma ponte, viga, uma estrutura de concreto protendido, nesse caso, também seria bom ter, né, um engenheiro civil. Ou seja, a ideia inicial de entregar esse equipamento a qualquer um não deu certo, tá? Então, o equipamento ficou na universidade, tanto para fazer consultorias, né, como era na UFRJ, através da Coptec, né, e também fazendo pesquisas. Pesquisas a gente fazia tanto, né, para o UFRJ, como também para a maioria das universidades do Brasil. Tá? Exatamente, análise de tensões. Muitos, né, tinham projetos de pesquisa, outros teses de mestrado e doutorado, e era muito solicitado. E naquela época também a indústria no Brasil estava em alta, né? E o seguinte, também outro ponto importante, esse equipamento, né,
Ele foi desenvolvido na Rússia, mas não foi muito utilizado, praticamente nada utilizado, porque a Rússia estava em crise violenta. Outros países também não se interessaram muito, mas no Brasil deu certo, exatamente porque a indústria muito forte. Começaram também investimentos na educação, né, nas universidades, para as pesquisas, formação de mestrandos e doutorandos, ou seja, e esse investimento todo ajudou muito para desenvolver esse aparelho, né? Foi trocado, né? Foi desenvolvido, por exemplo, os colimadores diferentes, tanto mudaram, né, para aços ferríticos, como também foi desenvolvido para aços austeníticos e também para as medidas nas engrenagens, né, de automóvel, que é depois eu vou mostrar que é bem diferente, né, de uma chapa, né, de aço. Então, essa foi a história. Então, o professor Teodósio, ele trouxe essa tecnologia junto com especialistas e começou esse desenvolvimento no Brasil, tá? Renovou praticamente tudo, só sobrou o tubo, né? Importado e fonte de alta tensão. O resto tudo é produzido no Brasil. Então, eu considero esse equipamento, né, 100% brasileiro. Diferente, né, dos outros equipamentos que existem, né, nas universidades, empresas e tudo mais. E funcionou durante muitos anos dentro da universidade, mas em 2005 aconteceu um fato assim trágico, né? O professor, ele faleceu de AVC, mas tinha muitos, né, clientes na época que ficavam me ligando e perguntando como é que vai ficar a universidade vamos dizer, não continuou com esse laboratório, com essa pesquisa e tudo, na UFRJ isso acabou, e eu tinha que, né, tomar a frente e abrir empresa, né, abrir empresa de consultoria. Então, de novo, né, produzi os equipamentos, né, comprei e comecei a trabalhar por conta própria na época, porque eu não era concursada da universidade, eu era, na época, professora visitante e tinha que tomar alguma decisão. Foi tomada essa decisão de abrir uma empresa. Então, foi dentro dessa empresa, foi desenvolvido, né, vários trabalhos. Os clientes que eram da universidade continuaram e a gente também conseguiu, né, outros clientes, ou seja, durante todos esses anos, realmente prestamos muito serviço de consultoria. A equipe continuou, né? Eu nunca trabalhei sozinha, sempre tive técnicos e outros engenheiros também, né, dentro da equipe. E a gente não tem só um, né, aparelho de raio-x, temos vários, que às vezes precisa de um serviço que leva para o campo 2 equipamentos. Aqui tem na foto, né, do folder, né, que 2 equipamentos, né, trabalhando, fazendo medição ao mesmo tempo. E aqui nesse folder, né, que vocês também podem baixar na página da empresa Gortec, tem, né, vários, né, uma lista de quem já fez as medidas de tensão conosco. Então, durante todos esses anos, né, a gente continuou, tanto na pesquisa, continuamos, né, trabalhando para as universidades e também para diversas indústrias. E isso que eu vou mostrar, né, para frente. Então, a tecnologia...
o equipamento, como eu falei, tem o tubo de raio-x, ele tem 2 anodos que produz, né, 2 feixes de raio-x, e esse tubo pode ser de cromo, tem de ferro, tem de cobre, dependendo do material que você precisa analisar. Tem fonte de alta tensão acoplada ao tubo, né, e suporte magnético que ele consegue segurar esse equipamento. Tá vendo aqui na foto do lado direito, de cabeça para baixo, dentro da usina hidroelétrica, na pá de turbina hidroelétrica, né? Analisando a tensão. Interessante que esse aparelho, né, esse equipamento, ele mede tensão absoluta, ou seja, ele te dá valor megapascal na direção que você define, né? Normalmente a gente faz medidas em 3 direções para calcular tensões principais e comparar com tensões de Mises, né? Ver se está dentro do objetivo, né, do tratamento. Então, a técnica, eu vou passar rápido, né, mostrando que o tubo ele tem, né, 2 feixes entre esses feixes tem 50 graus, cada feixe, vamos dizer, difrata, e aqui na janela, tem 2 janelas no colimador, tem filme de raio-x, eles impressionam o filme, né? Esse filme depois revelado, e através da posição dessas linhas de difração consegue se calcular através de uma equação simples o valor absoluto da tensão. Por que, né, essa tecnologia teve tanto sucesso? Porque quando você chega, né, a uma indústria, fábrica, às vezes você vê, né, container cheio de peça quebrada. E realmente a empresa, em muitos casos, maioria é emergência, né, precisa saber por que isso foi, né, fraturado. As peças fraturam antes, né, de ter a sua vida útil estabelecida através do projeto. E a empresa, né, começa a analisar análise de fratura, ver tudo, e até que, enfim, pensa, vamos medir tensão, tá? Como a medida de tensão, não existe norma, né, obrigando ninguém a medir tensão residual, isso não existe. Só empresas no setor automobilístico, né, que produzem engrenagem em molas de automóvel, eles têm suas normas próprias, né? Tem norma para ter na superfície de profundidade tal um valor específico da tensão residual. Então, essas empresas, eles possuem os difratômetros próprios para analisar, né, durante a fabricação, né, eles têm os lotes, cada lote eles pegam algumas peças e analisam se está dentro do padrão daquela empresa. Ford é um padrão, Volkswagen é outro padrão, cada um tem, né, seus padrões, vamos dizer assim. Ou então, por exemplo, esse caso que também vou mostrar mais adiante, quando você tem situações emergenciais de um pá de turbina fratura, e, claro, nesse caso não precisa já, ou seja, se você for medir, você vai medir tensão, vai mostrar 0, né, porque já fraturou, né, de tanto esforço. Então, isso mostra que seria melhor, né, medir antes, né, uma medida de prevenção, né. Ou quando eu entrei nesse campo naval, né, também tem tanta, às vezes, de emergência, né, na situação quando se precisa fazer reparo, né, no navio, ou às vezes no navio novo, ou também a gente às vezes propor também projeto, por exemplo, projeto de pesquisa, né, nesse caso, na construção naval, né, a construção de navios. Exemplo clássico, que também acho que já foi mostrado durante esse ciclo de palestras, né, que
Quando que isso começou, não é? Quando que começaram as medidas de tensão? Quando, na Segunda Guerra Mundial, né, foram construídos nos Estados Unidos e pelo Canadá, aproximadamente 5.000 navios, a maioria eram de apoios e alguns, né, de combate, e eram 3 modelos, né, o T2, Liberty e mais um, eu acho, né, e praticamente todos eles, né, ao serem lançados no mar, foram fraturados. Alguns foram até fraturados no meio. E tá vendo aqui, boiando, né, as 2 partes do navio. Interessante que esses navios não foram jogados fora, nem nada. Eles foram rebocados, reparados, né, por rebites, né, e de novo foram, né, para o mar. Então, por que isso aconteceu? Naquela época, a soldagem ainda era feita com vários defeitos, né? Defeitos na soldagem e, além disso, tensão residual, né? Após soldagem, que influenciou muito. Porque as pesquisas normalmente foram feitas em laboratórios, onde a temperatura ambiente é 23, 22 graus, e quando um navio foi lançado para o mar, a temperatura da água era 4 graus, né, e aconteceram esses acidentes. Então, a partir daí, né, começaram a se estudar as tensões residuais. Então, falando, né, o que são tensões, né? Tensões, quando a gente fala de tensão, a peça, quando você vê uma peça com tensão residual, ou chama-se tensão interna, né, e uma peça sem tensão interna, aparentemente não tem nenhuma diferença, ou seja, para saber se tem tensão, precisa ser medida. Então, qualquer corpo sólido tem tensões em 3 direções. No nosso caso, a gente estuda, né, tensões mecânicas em estado plano, né, considerando que a tensão em terceira direção não varia muito, né, não tem gradiente forte. Então, nós medimos, né, estado plano de tensões. E nesse estado plano podemos aplicar critérios, né, calcular tensões principais e aplicar critérios de von Mises ou 3K né? Isso todo engenheiro sabe. Então, a questão é o seguinte, isso que é a pergunta que eu faço para os meus alunos: qual estado de tensão melhor? Quando você tem 100 megapascal positivo em 3 direções, ou tem tensões tanto de compressão como de tração, né? Essa é a minha pergunta hoje na nossa palestra. Métodos de análise das tensões, né? A gente descreveu que realmente precisamos, né, saber, e não adianta olhar para a peça, você não vai saber se ela está tracionada ou está comprimida, então precisamos medir. Métodos podem ser destrutivos, né, e não destrutivos. A gente vai parar no não destrutivo e vamos mais focar no método de difração de raio-x. Então, existem vários equipamentos, né? Eu pesquisei até para o meu laboratório, eu vi esse que eu gostei bastante, né? Difratômetro portátil, que é produzido nos Estados Unidos, XRD. Eles chamam ele de portátil, eu chamo ele de transportável, né? Você coloca dentro do laboratório. Ele é legal porque como ele tem essa ponta, né, esse tubo aqui, é mais fácil acoplar ele, por exemplo, para analisar um tubo, né, um duto, né? Mas eu não sei se eu levaria esse equipamento para o campo, né? O peso dele também não ajuda muito, né? É de quase 15 quilos, né? Mais unidade de controle, cabos de alta tensão e mangueiras. Tudo isso eles não mostram na foto, né? Realmente para mostrar só o equipamento e não mostrar o restante que você tem que carregar junto. Outro equipamento também eu acho bem legal, que eu também gostaria de ter no meu laboratório, é
G3, né, X3, que a maioria das universidades tem, né, ele tem um tripé que é fixo, né, por magnetos, peso também consideravelmente alto, mas em laboratório seria ótimo, né. Um italiano que é um design, né, a Itália é em primeiro lugar, né, em design, mas podemos perceber que já ele não é preso por magnetos, né, o suporte dele, ou seja, não coloca ele de cabeça para baixo ou em cima, né, de alguma coisa na lateral de peça nenhuma. Também aqui na foto deles não apresenta nem mangueira, nem cabo, nem nada de alta tensão, ou seja, nem a fonte para esse tubo, né? E o nosso equipamento, como eu, né, expliquei, foi desenvolvido no Brasil, do jeito que ele está. Ele pesa 2 quilos, né, mais 1 quilo e meio de unidade de controle e total ele pesa 3 quilos e realmente ele, como eu vou mostrar, ele pode ser posicionado em qualquer lugar, tá? Já vou logo explicar que a gente possui outro equipamento que foi adquirido não faz muito tempo, chama-se Stress Vision e é um equipamento magnético. Por que eu já estou colocando isso? Porque na apresentação que eu vou, né, passando, vocês vão ver esses mapas, né? Então, eu já vou explicar rapidinho, depois explico com mais detalhes, né? Também um equipamento portátil, também pesa muito pouco, ele tem um sensor, né, magnético, e aquilo que eu falei no início, que a tensão não pode ser vista, uma peça com e sem tensão, não tem nenhuma diferença. Com esse equipamento, você escaneia a superfície e você consegue construir um mapa. Então, por exemplo, aqui, dentro do navio, foi feita uma solda de reparo e com esse equipamento a gente consegue produzir, né, o mapa que vai mostrar para a gente os pontos, né, máximos e mínimos de tensão. Mas vamos dizer, problema, né? Problema não, mas ele tem certa limitação. Ele dá valor, não dá valor absoluto, dá valor relativo de tensão. Ou seja, ele mostra mínimos e máximos, mas ele não te diz quanto. Para isso, precisa calibração. Calibração é muito complexa, você precisa levar para a empresa que produziu, precisa ter a amostra padrão daquele aço que você está analisando, produzir a amostra, ainda carregar essa amostra, ou seja, complicado. Então, por que nós optamos para ter esse equipamento? Nós usamos 2 equipamentos, o de raio-x e magnético conjunto. Porque, por exemplo, como aqui na foto embaixo, podemos ver que foram feitos, né, testes de solda pontual. Quando tem solda pontual, olhando para essa solda, para o cordão de solda, você não sabe definir, nem o engenheiro que fez, nem o soldador que fez, onde tem ponto crítico, onde tem tensão máxima, onde tem tensão mínima. Então, com esse equipamento magnético, construímos, né, escaneamos a superfície e conseguimos ver os pontos máximos e mínimos, mas sem saber o valor absoluto. E nesse caso é muito mais fácil você pegar um aparelho, né, de fração de raio-x e já medir nos pontos indicados por esse aparelho. Ou seja, você não precisa mais imaginar onde está o seu ponto máximo e mínimo, onde está o seu ponto crítico, você vai direto no ponto crítico, tá? Isso foi um avanço também, ou seja, agora, né, a partir daquele momento, dificilmente a gente utiliza um ou outro equipamento, sempre utilizamos conjunto, isso facilita muito. E também, quando você, né, faz, por exemplo, consultoria para uma empresa, às vezes o engenheiro, né, que produziu a peça ou projetou a peça, ele pode fazer simulação numérica, né, mas ele não tem certeza absoluta.
Então, com esse aparelho magnético, conseguindo escanear a superfície, nós mostramos, né, a tensão que existe na peça superficial, tá? Outro exemplo também que eu sempre gosto de mostrar, o equipamento, né, de raio-x preso no teto do prédio, né? Ou seja, você a 6 metros de altura você consegue prender e ele não vai, né, cair em cima da sua cabeça, ele consegue analisar, né? Esse caso, por exemplo, é concreto protendido, né? Não, nesse caso foi concreto armado, que a laje começou a descer e precisou, né, analisar o estado de tensão na laje do prédio. Outro também ponto interessante que quem vende, né, equipamentos portáteis, né, de raio-x, de fração de raio-x para análise de tensão, eles sempre apresentam as seguintes figuras: que em cima do duto, em cima do duto, em cima do duto, ou aqui até, né, também um pouco na lateral, mas tem aquele caminho, né, para percorrer. E aqui o nosso equipamento, né, preso embaixo do duto, tá? Sem nenhum problema, ou seja, eu posso medir em qualquer ponto da circunferência do duto e posicionando em alguns minutos, tá? Eu não tem nenhum trilho, né, para conectar nenhuma corrente, nem nada, nenhuma estrutura mais complexa, vamos dizer assim. Aquele caso que eu mostrei, né, quando precisamos medir tensões, sempre em situações emergenciais, quando já quebrou. É difícil explicar, né, às vezes, para a empresa que quando quebrou já era, né? Mas a situação de emergência não só quebrou, né? Tem que reparar. Então, quando repara, você tem que também analisar o reparo, né, que foi feito antes da soldagem, depois da soldagem, depois do tratamento térmico, antes do tratamento térmico. Então, em emergência, às vezes, né, aqui, por exemplo, né, a trinca muito grande, né, foi né, reparada, foi recortada, foi feito um enxerto, né? Depois o cordão de solda foi rebaixado e foi aplicado o tratamento de Chopin. Então, nós analisamos em todas as fases de recuperação de pá de turbina, né? Podemos ver aqui esse equipamento, ele realmente alcança os pontos mais difíceis, tá? Até nessa, por exemplo, nessa curva. Situações emergenciais acontecem na indústria de petróleo, naval, construção civil muito, na área de fabricação industrial, hidrotermoelétrica e fabricação de máquinas. Então, aqui, né, oleoduto. Oleoduto acontece muito. Então, por exemplo, muitos casos, quando chove, terra começa a movimentar, junto o duto começa a se movimentar e às vezes ele ou tracionado ou ele vai parar em cima de uma pedra, né, no caminho e vai se deformar. Então, realmente, situação emergencial e não tem dia, não tem noite. Eu já trabalhei à noite, né, tem que dar resposta urgente para, né, o transporte, né, de óleo, ou interrompe ou bota calha e isso é suficiente. Quando, né, precisamos medir, aqui, tá vendo? À noite, né, foi, né, cavado um duto, né, e tem aqui até, dá para ver que são 2 equipamentos, né, a gente trabalhou 24 horas, exatamente analisando a amostra que deu no duto, né? Eu me lembro até que o chefe, né, desceu de helicóptero dizendo: Tatiana, chuta aqui o valor, porque eu tenho que
decidi o que eu faço. Falei, não tem como chutar, como eu falei, não tem como ver a tensão, só medindo mesmo. Então, essas situações eram muitas, né? No Brasil inteiro, Paraná, no Nordeste também, ou seja, quando chove começa a dar problema. E além disso também, de vez em quando eles têm que desenterrar o oleoduto para ver a situação que está. Aqui de novo, equipamento medindo de cabeça para baixo, tá vendo? É fácil, realmente, ele é máximo, né, 2, 3 minutos para colocar. Aqui já na situação de emergência, na construção civil e levado das bandeiras aqui no Joá, Rio de Janeiro. Esse viaduto, né, foi construído nos anos 80 e desde sua inauguração teve problemas. Tem 2 pistas, uma superior, outra inferior, que foi projetado diferente por engenheiros civis diferentes. Tem concreto protendido e sempre passa por reformas, tá? Então, podemos ver que o nosso aparelho encontra-se aqui nesse ponto, né, bem em cima até do abismo. Outra situação também, na termoelétrica, não conseguiram desligar o motor, esquentou muito o eixo e também não sabiam se troca ou continua, se pode continuar funcionando. Na indústria naval, um navio lançado no mar sofreu deformações internas, mesmo navio novo tinha que, né, recortar e ressoldar, tá? Então também foi analisado. Aqui nesse tanque, né, de óleo, esse bocal foi soldado sem fazer tratamento térmico anterior, porque não teve tempo, então eles queriam saber se tem algum problema no cordão de solda ou não. Também situação de emergência, porque tinha que entregar e já enchendo, né? Outro, esse caso já mostrei, a construção civil, interessante, que é um prédio da biologia, e o pessoal da biologia começou a perceber que as portas dos laboratórios pararam de fechar, né? Foram distorcidos e o prédio foi evacuado, né, por emergência, né, porque não sabiam o que está acontecendo, esvaziaram tudo e precisamos medir como é a laje, né? Colocaram, né, os pesquisadores, eles colocaram geladeiras não só nos laboratórios, como nos corredores. E esse prédio foi construído, né, muitos anos atrás e não esperava toda essa carga. Então, pediram, né, para diminuir a quantidade de geladeiras, né, e tirar dos corredores, e o prédio voltou a funcionar. Também precisamos medir para prevenção, né? Aqui, por exemplo, são eixos de locomotivas, né? Ainda durante a produção, né? Eles precisam analisar o estado inicial da tensão nos eixos novos. Então, usado na indústria automobilística, como eu falei, isso existem normas, né? Ferroviária, naval, construção civil e hidrotermoelétrica. Construção civil, linha amarela, quem mora no Rio de Janeiro ou já passou, né, conhece a linha amarela que liga, né, a Ilha do Fundão à Barra da Tijuca. E a linha amarela possui seis viadutos. Esses viadutos por dentro são ocos, feitos por aduelas de concreto, e esses aduelas são ligados por cabos protendidos. Então, desde 1999, a gente analisa anualmente, faz inspeção nesses cabos
vendo se a tensão está diminuindo ou está aumentando, ou seja, precisa trocar cabo ou não precisa trocar cabo. Isso começou ainda antes de inauguração da linha amarela por Lanza, né? Então, teve alguns anos atrás, eu acho que na pandemia, que a Lanza, né, o governo do estado parou de cobrar pedágio, né? Desligou a Lanza. E eu particularmente fiquei preocupada porque a Lanza realmente ela tomava conta, né, cuidava, inspecionava os cabos. Então, imagina tudo isso, eu sabendo, né, como funciona por dentro, ficar, vamos dizer, sem, né, inspeção, tá? Mas agora voltou, a Lanza voltou a tomar conta e eu acredito que tá tudo bem, né? Então, podemos ver que o equipamento, ele consegue medir em cada cordoalha, né, em separado no cabo, porque o cabo é feito de várias cordoalhas, então foram definidos vários pontos em cada viaduto, né, onde era feita a inspeção anualmente. Outro também interessante, né, é a Ponte Rio-Niterói. Alguns anos atrás também teve discussão que foi levantada pelos jornalistas, que a ponte é abandonada, que não tem inspeção, e para responder a isso, a empresa, né, solicitou esse tipo de serviço. E também medimos no concreto protendido dos vãos, né, da ponte Rio-Niterói. Interessante que nada disso que os jornalistas estão falando. Eu fiquei lá 2 dias dentro, né, não é do vão central, que é vão central metálico, o vão do lado, né, as equipes de inspeção passando de manhã e à tarde diariamente, controlando, verificando, medindo se há alguma trinca ou algum defeito que aparece, ou seja, bem cuidado, tá? Aquele elevado das bandeiras Joá, né, passou em 2013 por mais uma reforma. Foram colocadas vigas de suporte, então a gente acompanhou até a construção dessas vigas e instalação dessas vigas debaixo das pistas, né, para ter maior segurança. Na indústria automobilística, já vi assim vários trabalhos, né? Indústria automobilística, o que é importante, né? Na indústria automobilística temos engrenagens, né, o que é mais analisado, e as molas para analisar tensão residual. E para isso, né, cada montadora tem sua norma, né? Cada empresa tem sua norma. O que é importante, mais importante nessa medida? É medida com profundidade. Então, na superfície, você tem um valor de tensão residual compressiva, mas com polimento, né? Com polimento, você consegue medir numa profundidade 0,5, né, às vezes 0,1, dependendo, né, da montadora. Você tem que ter tensão maior. Esse chama-se efeito de shot pinning, diferente, né, de têmpera, outros tratamentos superficiais. Ou seja, a finalidade é exatamente ter esse perfil. Por quê? Na indústria, né, de engrenagem, né, no automóvel, a trinca na engrenagem começa na superfície, né? Trinca de fadiga sempre começa na superfície. Então, na superfície você tem que ter a tensão compressiva, né? Mas essa trinca, ela, mesmo surgindo, ela não vai crescer rápido, às vezes nem vai crescer, se na superfície você tem tensão maior ainda. E só o tratamento de shot pinning proporciona esse efeito.
Então, eles precisam, né, analisar lote por lote. Tem montadoras que têm equipamentos próprios, tem os que solicitam. Nós já analisamos tanto para praticamente todas as empresas brasileiras, né, fabricantes e montadoras, como também para a Argentina, para a Alemanha, fora da Alemanha, Mercedes, ou seja, aquilo que eu falei no início, né? O Brasil, na verdade, eu considero o Brasil na frente do mundo, né? Em medida de análise, medida de tensão residual, tá? Com nossas tecnologias. Ou seja, analisamos para várias empresas no mundo, né? Aqui são alguns tipos de engrenagem, ou seja, você precisa medir na raiz do dente da engrenagem para ir com profundidade, ou seja, ainda tem que ter um polimento, né, para conseguir alcançar essa profundidade de 0,01 milímetros, 0,02 milímetros, e com precisão, né? Outra análise preventiva na indústria hidroelétrica, aqui, por exemplo, tem turbina Kaplan, que ainda durante a sua produção, né, a empresa, várias empresas que produzem, tem GE, tem Voith, né, eles têm simulação numérica, eles conseguem simular os pontos críticos, mas eles querem realmente saber quanto que é de tensão naqueles pontos críticos. Então, isso também é análise preventiva. O que podemos avaliar? Estado atual das tensões atuantes em peças, como, por exemplo, linha amarela, a gente mede não é a tensão residual, mas tensão aplicada, né? Eficiência do tratamento térmico de alívio de tensões, ou seja, medir antes e depois do tratamento térmico, e eficiência na operação, né, de modificação do estado de tensões, quando se aplica algum tratamento, shot peening ou uma escova rotativa angular, um acabamento superficial. Então, por exemplo, o estado de tensões, como podemos apresentar, isso é um duto, então, medindo na circunferência, conseguimos construir um gráfico onde podemos ver, né, os pontos máximos, mínimos do o que está no tubo, ou seja, a medida é real. Na turbina Francis, por exemplo, a empresa Alstom, que agora é GE, né, que fez pontos, né, até foi pesquisa ainda, né, eles fizeram vários tipos de soldagem de reparo pontual e precisava analisar qual melhor, né, para eles, então foi feito tanto com equipamento magnético, né, como eu falei, constrói-se um mapa para ver a distribuição da tensão, porque inicialmente o engenheiro falou, não, Tatiana, vamos medir no cordão de soldas, ETA, metal base, vamos pegar em cada solda pontual umas 10 medidas de tensão através de fração de raio-x. Eu, então, ofereci, né, construir um mapa e aí conseguimos ver que os pontos críticos não são no cordão de solda, é no metal de base próximo, e podemos ver que a tensão formava-se uma cruz. Isso para mim também foi uma revolução, vamos dizer assim, porque eu também nunca imaginei conseguir ver a distribuição da tensão, né? Principalmente, né, quando você tem solda de reparo pontual. Também foi isso utilizado na solda de reparo na fábrica Fibria, né, tubulação. Podemos ver que na solda realmente não tem problema, o problema surge nos pontos do lado, no metal de base, que cria-se um estado crítico de tensão, e aí surge corrosão sob tensão, né? Eficiência no tratamento térmico, os perfis para a construção civil,
os tubos de seção retangular antes e depois do tratamento térmico, né, conformados. Isso também era uma questão, né, a empresa queria saber se o tratamento térmico é eficiente, se consegue diminuir a tensão, principalmente, né, nos cantos, né, dessas vigas. Medição do estado de tensões superficiais na engrenagem, né, como aqui no desenho eu mostro que é na raiz, que a gente consegue medir e com profundidade. E agora, como, né, vocês são também da universidade, podemos falar de pesquisa e inovações tecnológicas. Isso também desenvolvido os projetos de pesquisa através da universidade para a indústria automobilística, naval, né, todas essas empresas. Aqui, o laboratório da COP, o Laboratório de Tecnologia Submarina, onde nós analisamos tanto os dutos soldados debaixo d'água, aliás, foram soldados na Noruega e levado para o Brasil para fazer análise de tensão. Como eu falei, na Noruega eles não conseguem, né, medir. E aqui na foto da direita são chapas do tamanho 2,5 metros por 2 metros, soldados com processos de soldagem variados, né, para a tese de doutorado de um aluno chinês, né? Ele queria simular o cordão de solda e ver, simular surgimento de tensões residuais nas chapas navais. E não só, né, a gente analisa dentro da universidade, não só analisa tensão residual, mas também podemos ver as deformações, né? A chapa, quando você solda, ela se deforma, mesmo presa. E interessante que durante essa pesquisa, isso não foi programado, nem foi imaginado, nós conseguimos ver que a chapa, quando ela é soldada e solta, né, porque ela, quando é antes de soldar, ela é presa, né, no contorno, soldada, quando é resfriada, ela é solta. Isso também no Waze a gente aplicou vários tratamentos superficiais, tipo escova rotativa com angular, que além de limpar o cordão de solda, ela introduz tensão compressiva na solda, que é esse senhor, ele é da Alemanha e ofereceu o equipamento dele para fazer testes. Então, nós medimos também nas amostras, foi vários trabalhos de TCC na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O outro trabalho que também foi feito no CEMS da Petrobras, isso nos risers, nessas arames do riser flexível. Nesse caso, dentro do CEMS, eles estavam carregando cada arame diferentemente e precisava se medir a tensão. E aquilo que eu falei, por acaso, né, descobrimos que quando a chapa é solta e resfriada, a tensão ela varia com o tempo. Isso foi descoberta, nunca foi mencionado em nenhuma literatura no mundo inteiro, né? Foi uma descoberta e no início foi até difícil de entender e aceitar. O que nós descobrimos? Que a chapa parada, soldada, resfriada, a tensão vai variar, continua variando com o tempo. E não só nas primeiras horas, né? Aqui, o mapa aqui no meio é cordão de solda e metal base. Então, com 24 horas, né, podemos ver que a tensão, né, esse mapa, ele vai mudando. Tá vendo como ele muda? E isso nunca foi visto antes. Quando nós medimos
foi né, um grande susto, porque não estavam pretendendo, né, fazer esse tipo de pesquisa. Então, quando apresentamos primeira vez no Congresso, o pessoal começou a pular da cadeira dizendo que isso não pode ser, não é verdade, porque tem simulações numéricas, né, que prevêem tensão residual, né, após soldagem. Então, o que ele mostra, esses simuladores, né, essa figura aqui, né, ou seja, você soldou e está desse jeito e vai continuar desse jeito. Se a chapa estiver parada, sem trabalhar, vai ficar pelo resto da vida. Nós mostramos que não, que ela vai, né, variar. Então, isso foi feito com equipamento magnético, também fizemos com equipamento de raio-x. Então, isso foi na chapa, né, aqui, metal base, cordão, ZTA. Logo após soldagem, né, 24 horas, 48 horas, 6 dias, ou seja, a gente continua medindo até 30 dias. E o que foi constatado? Que a chapa, se estiver parada, você soldou, deixa por 2 semanas, você nem precisa, às vezes, não precisa fazer nem tratamento térmico pós-soldagem, que ela vai se acomodando, a tensão vai se redistribuindo, né? E isso realmente foi uma, vamos dizer, revolução, né, nesses estudos de tensão residual com o tempo. Mas a questão era assim, você tenta publicar isso, né, na revista ou apresenta no congresso e todo mundo, por que isso acontece? Você explica isso. A gente não vai publicar sem você explicar isso. Então, foi feita uma tese de doutorado e foi comprovado isso, né, através com microscópio eletrônico de varredura, que realmente isso, por que isso ocorre, né? Porque tem mudanças de contorno de grão, ou seja, movimentando discordância, ou seja, tudo isso foi comprovado. Então, aqui podemos ver na figura que logo após soldagem, essa, né, distribuição em vermelho, e 30 dias depois, né, tudo já praticamente igualado, bem próximo, né, abaixo do limite de escoamento do material. Tá? Então, nesse caso, nem precisa fazer tratamento térmico de alívio após soldagem. E já que descobrimos esse efeito, começamos por pesquisar mais. Queríamos saber como se comporta, né, cordão de solda quando você tem total restrição, ou seja, solda de reparo. Então, primeiro dia, 2 semanas depois, né, a gente vê claramente que também a tensão varia. Diferente, né? Ela não diminui, ela se redistribui. A mesma coisa aconteceu também para um perfil inteiro, né? O que esses softwares modernos apresentam para a gente, após soldagem, temos essa imagem, né, da distribuição de tensão. Nós mostramos que em 7 dias acontece isso. Tá? E com esses resultados a gente até ganhou prêmio, né, no congresso, né, do Senai Tecnologia. Continuamos, né, fazendo pesquisa já em tubos com solda de reparo, analisando tá vendo? Essas medidas, realmente a tensão não fica constante após soldagem. E isso realmente, para pessoas pesquisadores que trabalham com isso, fica muito difícil de acreditar, porque os livros, né, constam, né, mostram exatamente essa de distribuição, ou seja, após soldagem fica assim, e ninguém viu que isso pode mudar. Tá? E nós medimos, como eu falei, nós não comparamos medidas com raio-x e
método magnético. Nós analisamos em conjunto. Um fornece valores relativos e outro valores absolutos, né? Então, conseguimos essas distribuições. Outro tema que nós trabalhamos é o riser flexível, que também é um problema grande, tanto na produção de riser como na exploração, né? Fizemos também, primeiro, simulação, né? Simulação de uma trinca, né? Um defeito. Foi também um TCC, trabalho de conclusão de curso de um aluno. Simulamos e também, como esse equipamento magnético, ele não precisa retirar camada protetora, ele consegue analisar a tensão, mesmo com tinta, com camada de proteção, analisamos, né? Colocamos até 1 centímetro de massa plástica, simulando o revestimento do riser. E colocamos, né, do jeito que o riser é fabricado. Tem, né, arames postas em direções, né, sob ângulos específicos. Com esse equipamento, né, mais uma vez mostrando equipamento magnético, produzindo o mapa e analisando, né? Então, corpo de prova, quando os arames, todos os arames inteiros, ou seja, você vê claramente que o campo uniforme, né, azul. Quando já com o defeito introduzido, podemos observar essa fronteira, né, campo azul e campo amarelo. Então, já percebemos que esse aparelho de análise de tensões também pode ser usado para verificar os defeitos na armadura do riser. Tá? Medimos em várias direções diferentes, postando, né, a malha em posições diferentes, com e sem revestimento, e concluímos, né, que esse aparelho realmente pode ser usado para ver se o riser está rompido ou não, né? Já para medidas de tensões absolutas, precisa retirar o revestimento, porque o difração de raio-x tem que ter acesso a metal. Outro projeto que foi começado no ano passado e ganhamos apoio do CNPq, ou seja, ganhamos o projeto universal do CNPq. A gente chamou Última Viagem do Navio, mas esse é o título do outro projeto que também entra na mesma linha de desmantelamento, descomissionamento de navios. É um projeto também de extensão, ou seja, temos projeto CNPq, apoiado pelo CNPq, temos projeto apoiado pela UERJ, que chama-se Prodocência, e também projeto de extensão. Aí chamamos de Última Viagem do Navio, mas exatamente estudando o descomissionamento. Engraçado que esse projeto foi proposto e foi aprovado 3 dias antes de navio, né, bater na ponte Rio-Niterói. Um navio que foi abandonado, ele soltou-se, né, e foi boiando na Baía Guanabara até atingir ponte Rio-Niterói. Felizmente não aconteceu nada na ponte, mas aí que apareceu esse grande problema de abandono de navios, né, na Baía Guanabara. Então, a gente vê aqui, eu retirei essas fotos, essa foto é a minha, a outra é de uma publicação da revista, e foi também feita pelo ALERJ do Rio de Janeiro, uma proposta de lei de retirar essas embarcações, retirar ou também descomissionar. Ou seja, agora, não sei se essa outra lei foi aprovada, de descomissionamento de navio. A proposta está
passando, né, de uma instância para outra, ou seja, cada estaleiro será obrigado a se ajustar e começar a descomissionar os navios, porque até agora os navios eram vendidos para fora do Brasil, né, para Turquia e outros países para serem desmantelados, descomissionados. Mas vai chegar a hora que outros países também não vão poder aceitar, né, tudo, porque essa política de meio ambiente está chegando no mundo inteiro e, além disso, o Brasil está perdendo muito, né, com essa venda, né, de navios velhos, né, porque o navio tem vida útil de 25 a 30 anos e depois ele tem que ser descomissionado. E a universidade, né, nosso grupo de pesquisa, temos o curso de Tecnologia em Construção Naval, estamos estudando isso, estamos abertos a parcerias, quem se interessar nesse tema, né, a gente está aberto estamos convidando, né, parceiros, quem se interessar, precisamos de quem atua na área de corrosão, né, metalurgia, materiais, ou seja, quem se interessar nessa área que é nova, é um tema muito recente. E agora, na Baía Guanabara, tem 51 navios, né, embarcação que precisa ser removida. Então, esse mês foi uma embarcação removida. Então, programado mais 1 ano e meio para remover todos os navios abandonados. Por causa dos acidentes e também meio ambiente, né? Entra aqui meio ambiente também. Também assinamos parceria com o Arsenal da Marinha. O Arsenal da Marinha nos apoia e fornece material, tanto chapa desmantelada como chapa nova. E o que nós estamos estudando? Se podemos utilizar a chapa desmantelada para reparo de navios que estão já navegando, né, quando precisa de reparo. Se a chapa desmantelada, qual o estado, né, dessa chapa, analisando tanto tensão após soldagem, sem soldagem, e além disso, todos os ensaios que podem ser feitos, né, para caracterizar material e material soldado, ensaio destrutivo também, ensaio de tração, ensaio de dobramento. Então, tudo isso estamos fazendo em parceria com o Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro. Então, aqui são alguns mapas que a gente produziu, né? E queria agradecer, né, como eu falei, a Andrea pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho, como também a Universidade UERJ, onde eu estou trabalhando agora, nosso departamento naval, CNPq, que apoiou, né, e Arsenal da Marinha, que também está apoiando o nosso projeto, esse. Aqui eu estou mostrando que essa paisagem, né, e o nosso técnico andando com essas malinhas, onde tem 2 equipamentos de raio-x, né? Cada malinha é um equipamento de raio-x. Então, condições de trabalho, ou esse, por exemplo. Também. Tatiane, muito obrigado pela apresentação fantástica. Essa passagem dos 30 anos é muita história para contar, né? 30 anos com muita história. Então, se depois quiser outra palestra, num tema específico, pode ser, tá? Algum ponto, por exemplo, para a universidade, eu acho interessante esses projetos de pesquisa, né, que a gente está fazendo. E então estamos abertos à parceria com as universidades.
Não, com certeza nós temos interesse, com certeza temos muita coisa para discutir. Mas, Tatiana, eu queria começar com uma pergunta minha aqui. Já estamos na fila de perguntas aqui para você, eu já vou lê-las. Mas eu queria saber a seguinte coisa: e com relação à penetração, Tatiana, você consegue fazer uma medida, por exemplo, da superfície interna do tubo? Olha só, a difração de raio-x, né, o raio-x ele penetra numa camada superficial de 11 microns. Então, você mede tensão superficial. Considerando que a fadiga começa na superfície, né, ok, isso às vezes satisfaz, nem sempre. Para medir com profundidade, já para a difração de raio-x é um problema. Você precisa fazer polimento, dependendo da profundidade, né? Quanto que a gente faz o polimento eletrolítico, né? 0,1 milímetro, 0,2 milímetros, não é até 1 milímetro. Depois, se realmente já é um método semidestrutivo. Se você precisa na profundidade, eu também tenho esses trabalhos publicados, né? A gente usinava, mas já é um método destrutivo, usinava até certa profundidade, fazia polimento eletrolítico para retirar esse efeito da usinagem e para medir tensão real naquela profundidade. E você consegue recalcular, vamos dizer, quando você retira, você redistribui, então você consegue com cálculo fazer esse ajuste, né? Essa recompensa, né? O que seria de tensão residual, mas realmente já é um método destrutivo. Esse método magnético é interessante porque ele já mede numa camada de 3 milímetros, por isso também não pode se comparar, né? Você não pode comparar, porque ele já mede numa certa profundidade maior, né? 3 milímetros. Então, por isso também a gente usa em conjunto, mas a maior vantagem que você realmente consegue visualizar com esse mapa a distribuição da tensão através da superfície. Isso eu acho fantástico, porque você consegue demonstrar e ver o que realmente você tem. E eu vou te dizer, isso também é no Brasil, porque no restante do mundo, isso não se faz, principalmente usando 2 equipamentos em conjunto, tá? E olha, são 2 portáteis. Então, o Brasil, acho, bem na frente do mundo inteiro, e nós estamos, né? Já fizemos várias consultorias para Áustria, Canadá, Argentina durante um ano, né, medindo nas engrenagens, Alemanha para Ford, Alemanha, Mercedes-Benz, ou seja, essas peças automobilísticas. Então, olha só, Noruega, né, até a pesquisa, né, eles conseguem simular a tensão residual, mas trazem para cá as amostras para serem medidas, entende? Então, o único problema que aconteceu, né, que a indústria entrou em certa depressão depois de 2014, né? Antes disso, a indústria também fazia muita pesquisa, ou seja, entrava nessa área, produzia solda de reparo para pesquisa e abria, vamos dizer, porta. A gente entrava no estaleiro e fazia pesquisa, porque eles queriam também estar por dentro das novidades, o que eles podem melhorar. Depois de 2015 entrou, principalmente a indústria naval entrou em crise naval entrou em crise violenta, né? E essas consultorias começaram a diminuir e diminuiu bastante. E também foi difícil na universidade, porque os projetos, né, foi cada vez mais difícil você conseguir financiamento, principalmente a compra do equipamento, porque todos esses equipamentos, não é a universidade que comprou, a empresa que comprou
tá? E eu uso para pesquisa, tá? Então, os equipamentos são caros, né? Por exemplo, esse magnético, né? Ou quando você fala desses dos Estados Unidos ou da Finlândia ou Japão, de fratômetros, principalmente agora, quando o dólar, né, vale R$ 5, a universidade é praticamente incapaz, né, de comprar um equipamento que vai para alguns milhões, né? E às vezes, né, me perguntam, Tatiana, mas qual o equipamento melhor? Né? Qual o melhor equipamento para medir tensão? Aí eu falo, olha, o melhor equipamento é aquele que você tem. Aprenda a usar ele e adaptar ele e entender como ele funciona, tá? Aí você consegue produzir pesquisa, consultoria, tudo. Excelente, Tatiana, muito obrigado pela resposta. A Thaísa Sampaio Nunes lhe cumprimenta e ela gostaria de saber se existem limitações de uso com relação ao equipamento magnético. Limitações, por exemplo, como eu mostrei, linha amarela, quando você tem cabo, não tem como você utilizar equipamento magnético, né? Você precisa de uma superfície, pelo menos, vamos dizer, não sei, 3 centímetros por 3 centímetros, alguma superfície, nem precisa ser plana, mas não pode ser muito curva, né? E não pode ser uma chapa assim muito fina, porque a profundidade, como eu falei, é 3 milímetros, então para medir uma chapa muito fina, não acredito que seja viável. Não, vai mostrar um valor, mas não sei quanto que é o verdadeiro, vamos dizer assim. Ou seja, a gente adquiriu exatamente quando começamos a estudar chapas navais. Chapa naval é 1 polegada, né? Aquelas para os navios, né, maiores. Então, quando surgiu essa demanda, né, adquirimos esse equipamento e foi um sucesso. Entendi. A professora e nossa aluna de doutorado, Maria Rosa Fernandes, ela disse que ficou refletindo sobre as limitações dos materiais e também das escalas das tensões que você apresentou. E ela gostaria de saber se haveria algum tipo de estrutura na qual a magnitude das tensões seja tão alta que não possam ser quantificadas. Por exemplo, uma barragem, pensando em numa hidrelétrica, porque barragem de rejeito para mineração é uma obra de terra, né? Então não seria aplicável. Mas o aparelho de raio-x, ele mede no metal, tem que Sim. ter aço. Uhum. Mas qual o limite? Limite de comento, quando entra no limite de comento, entra na deformação, né? Aí você já não, na verdade, você já está indo para a ruptura, não adianta mais analisar, tá? Você não, a tensão residual já, o valor da tensão residual, o máximo, ele pode chegar a limite de escoamento do material. É isso. Então, dependendo do aço, cada aço tem seu limite de escoamento e o que você consegue medir até, às vezes, até um pouco mais do que limite de escoamento do material, por causa, por exemplo, no shot pinning, né? Você já modifica o limite de escoamento do material, você endurece o material, né? Então, nesse caso, o valor pode ser até maior do que o limite de escoamento do material. Mas equipamento em si, não. A tensão aplicada, por exemplo, no cabo, antes de analisar na linha amarela os cabos protendidos, o engenheiro, o calculista da linha amarela, ele botou esse aparelho para, né, teste. Ou seja, ele colocou macaco hidráulico, né, e começou a tracionar o cabo, e não falava para mim até qual valor que ele está tracionando, e eu estava com o equipamento medindo na hora lá, tá? Ou seja, se não tivesse um valor verdadeiro, aquele que ele estava tracionando, eu estava medindo, com certeza a empresa não ia contratar esse tipo de serviço. E eu vou te falar, muitas empresas, antes de contratar serviço, testam. Até
a Embraer, uma vez, fez o seguinte, primeira vez, né? O engenheiro, ele trouxe para o laboratório um pedaço bem grande de asa de avião, trouxe. E falou para mim, olha só, eu estou aqui com o relatório produzido nos Estados Unidos, medida de tensão residual. Se você medir e coincidir, eu não vou mais para os Estados Unidos, eu vou medir com você. Então, eu tinha que medir na frente dele e ele está com o nariz enfiado dentro, né, do equipamento. Medi, falei, vamos dizer, na mesma hora, falei o valor da tensão, ele abriu o relatório e me mostrou. Olha só, eu lembro até agora que era 14 megapascal. Estava no relatório dele e eu medi o mesmo valor. Então, a partir daquele dia, várias vezes a gente analisou o trem de pouso, bloco de alumínio, não sei o que eles estavam depois fazendo, porque em muitos casos eles não falam, né? Sim. Eles não falam o que vão produzir, eles querem saber o valor, o que eles fazem lá, não sei. E teve caso, por exemplo, quando, né, a empresa produz uma turbina hidroelétrica e, como eu falei, né, como eu já tenho experiência, às vezes eles fazem alguma coisa e pela resposta através da tensão residual, eu olhando linha de difração, eu falo, olha, cara, você fez alguma coisa além do seu procedimento. Aí ele diz, não fiz nada. Eu falei, não é possível, você fez alguma coisa. Aí ele chama o técnico, aí o técnico fala, a gente aumentou tempo de exposição dentro do forno em 5 horas. Mas isso muda às vezes drasticamente, porque o grão cresce, a tensão também, com isso também pode variar, ou seja, tudo isso aparece. Então, quando você já tem tanta experiência, tantos anos de vida, aquela pergunta no início, né, o que o cara do Petrobras, do Transpetro me falou, chuta para mim o valor desse duto, porque eu preciso para agora, e eu falei, não consigo, né? Em certos casos agora eu até posso chutar, mas nunca vou assinar um valor chutado, né? Com certeza. Faz muito bem se resguardar dessa forma, né? Mas parabéns pelos estudos de caso aí de sucesso e parabéns por mostrar que no Brasil é possível fazer ciência e fazer medições tanto quanto nos Estados Unidos, né? Eu me lembro quando, agora eu não recordo o nome de quem era na época a ministra de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos, que ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela falou que a capacidade de pesquisa de um povo era medida pela sua capacidade analítica. Né? Então, a gente tem que ter capacidade de análise, a gente tem que saber medir. Né? O que não é medido não é gerido. Né? Sim, medir e depois analisar. Muitos casos, por exemplo, tem empresas que falam, não, Tatiana, eu só quero o valor. O restante nós já sabemos, tem engenheiro que civil, engenheiro metalúrgico de materiais, que depois analisa, mecânico, né? Aí chega depois, Tatiana, explica isso. Por que é assim? Exatamente no caso de tensão residual. Ou seja, não adianta você ter um valor, você tem que entender por que ele surgiu, né? Às vezes não é um processo de fabricação. Uma vez a gente chegou à conclusão que era matéria-prima. A matéria-prima já estava com tensão residual alta. E o cara considerando que a tensão da chapa é zero, a chapa nova, então tensão zero. E ele não conseguia chegar a um produto final. Depois do stand de ensaio de fadiga, a peça fraturava bem antes. No início, com os ciclos iniciais, a peça fraturava. Ele começou, né, a rever passo a passo o que ele fez, dobramento, todos os tratamentos, até a gente, né, chegar a medir a matéria-prima, o aço, a chapa. Ou seja, ele comprava chapa já com tensão residual. Porque ele falou, mas
a gente está fazendo tudo igual está fazendo na Europa. Mas na Europa não fratura, aqui fratura. E eu tenho que, né, resolver esse problema. Até que chegamos a essa conclusão, que a chapa já vinha com tensão residual alta. E nesse caso, o que seria uma solução interessante para a remoção das tensões superficiais? Um recozimento? Não, na verdade, a chapa, toda chapa quando você compra, ela já vem especificada. Ela não vem com tensão zero, ela vem tratada. A tensão tem que ser baixa. Por exemplo, verificamos várias chapas, até para chapas navais. Nunca é zero. Mas ela varia de 50 megapascal, que é uma tensão considerada baixa, pode chegar a 100 megapascal, 150 megapascal, entende? Então, o fabricante, quando ele atesta, a chapa tem que estar com tensão baixa. A chapa é tratada termicamente, depois de laminada. Né? Até o Gerdau, na época, né, dessa crise toda, queria fazer essa análise, essa pesquisa, entendeu? Depois da laminação, nos laminadores e tudo. Não chegou, mas, como eu falei, podemos ainda fazer, sempre tem tempo, né, para isso. Mas, realmente, a matéria-prima... Primeiro passo, você tem que saber com o que você está trabalhando, qual é a sua chapa, qual o valor de tensão, porque muitos programas, né, de simulação numérica, eles começam a partir de zero. Uhum. Né? A tensão está zero. Muitos dizem, não interessa a tensão inicial, porque a gente faz, né, tanta segurança, né, a gente bota a maior espessura, que nunca vai quebrar, não importa a tensão residual inicial. Mas agora, com essa manufatura aditiva, quando você já precisa cada vez diminuir, né, a quantidade de aço usado, você precisa saber. Entendi. Obrigado, Tatiana. O Pedro Lucas, além de lhe parabenizar, ele desejar boa noite, ele afirma, né, que você disse que a indústria, de uma maneira geral, e a academia não tinham conhecimento da variação das tensões residuais com o passar do tempo. Sim. E aí ele pergunta se, na sua opinião, como que isso impacta, então, as aplicações industriais? Impacta e bastante. Primeiro, como eu falei, às vezes a empresa solda e pede para medir tensão residual no mesmo dia. Mas nós mostramos, se a empresa consegue esperar dias ou algumas 2 semanas, né, às vezes você nem precisa fazer tratamento térmico de alívio. Tá? Ou então medir tensão residual em 1 ou 2 semanas depois da soldagem. Nem toda indústria tem esse tempo, né, de espera. Às vezes eles precisam soldar, depois solda mais e assim vai, tá? Mas tem que considerar. Outra coisa, teve época que muitas indústrias, fábricas, estavam comprando software de simulação numérica de tensão residual. Ou seja, vou simular aqui o valor tal e acabou, né? Nós mostramos que realmente você precisa medir. Você pode ter software, mas esse software tem que ser comprovado com medidas. O que os noruegueses fizeram? Eles estavam produzindo software de análise de tensão, mas o cara estava do meu lado com o computador, né, modificando o software de acordo com as medidas que eu estava fazendo. Tá? Ele ajustava o software dele de simulação de tensão residual. E agora, com essa, né, descoberta de variação após soldagem, realmente alguém tem que desenvolver alguma coisa para simulação numérica. Tatiana, já que você está falando sobre essa questão da calibração do equipamento do colega, né? Sim. E com relação ao medidor magnético que você mostrou, ele tem algum tipo de curva de calibração? Você tem que fazer uma calibração para uso? Como é que funciona? Assim, ele tem calibração diária, mas dele não é para o aço. Como ele te dá valor relativo,
você não precisa calibrar ele para aquele aço, ele vai te dar um valor, você vai medir outra amostra, ou depois de tratamento térmico, ele vai te dar outro valor, e você vai comparando. Existe realmente, né, essa empresa, né, ela tem equipamento de calibração, mas o problema é que para isso, você precisa ter um pedaço desse material, desse aço, sem tensão e bastante grande, porque você tem que produzir uma amostra em forma de cruz, que você vai carregar os dois lados e esse analisador vai medindo e te construindo uma curva de calibração para aquele aço. E eu achei isso, assim, muito complexo e, vamos dizer, impossível, né? Porque aparelho importado, imagina você mandar toda vez uma amostra e eles dizem que isso, calibração vai durar alguns meses, eu não posso esperar. Esse aparelho magnético, ele te dá o mapa, constrói-se na hora. Você escaneou a superfície em alguns minutos, né? Dependendo da superfície, pode ser grande, pequena, né? E você tem essa imagem no computador agora. Então, não tem sentido esperar mais 2 meses. Não, isso é impossível. Então, por isso a gente usa outro aparelho de difração de raio-x para medir exatamente nesses pontos críticos. Eu achei ponto crítico, o ponto máximo, mínimo, vou medir vamos dizer, nessa área azul, né? Nessa área amarela, nessa área cinza. Esses 3 pontos. Aí você consegue já, com essas 3 medidas, vamos dizer, prever, né, o que você tem na sua chapa ou na sua peça, tá? Sem precisar medir em todos os pontos que você antes, né, programou. Imagina você medir com raio-x. Eu tinha na chapa, por exemplo, soldada, tinha 30 pontos de análise. Metal base, ZTA, cordão de solda em 3 direções, ou seja, eu chegava de manhã e só conseguia terminar à noite em medida de raio-x. Enquanto eu escaneio a chapa em alguns minutos, com o método magnético, e depois meço alguns pontos. A diferença é muito grande, né? Então, optamos em trabalhar em conjunto com esses 2 equipamentos. Entendi. Tatiana, uma última pergunta aqui para a gente encerrar, que nós já estamos chegando no teto aqui das 9 horas. A Bruna Gomes lhe parabeniza também, lhe deseja boa noite, disse que a palestra foi excelente, e ela pergunta se existe alguma necessidade de preparo da superfície a qual você vai fazer a medida. Sim. Para o raio-x, você precisa preparar a superfície. No caso, por exemplo, quando tem shot peening, a superfície já é tratada, então você precisa medir o estado que foi, né, introduzido, o estado de tensão que foi introduzido por shot peening. Aí você não faz o polimento eletrolítico. Quando você tem uma peça, precisa fazer preparação com polimento, você tem que retirar uma camada fina, aproximadamente 0,1, 0,2 milímetros, para medir a tensão real que está na peça e não que foi polida mecanicamente, entende? Porque polimento mecânico já te introduz tensão compressiva na superfície, tá? E para saber a tensão real, você tem que preparar a superfície. Perfeito. Tatiana, novamente eu agradeço muito a sua participação, por ter tirado todas as dúvidas aqui dos presentes. Já lhe convido para voltar aí ano que vem com uma nova palestra, pelo menos detalhando um pouquinho desses estudos de caso, que eu acho que vai ser muito bacana se a gente puder contar com você. O convite já está feito. Ótimo, obrigada. Obrigada pelo convite, essa oportunidade de divulgar nosso trabalho, da nossa equipe, né? E obrigada todos quem participou e fez pergunta. Ótimo, foi excelente, né? Aliás, a sua iniciativa é brilhante. Muito obrigado pelas palavras. Assim, na verdade, eu tenho que fazer jus a quem merece, né? Essa disciplina, que os alunos de doutorado aqui que se encontram, isso é uma disciplina. É a Seminários de Ciência e Tecnologia. Nós temos a 1 e a 2, então ela acontece ao longo do ano inteiro.
E quando foi criado o programa de pós-graduação em Ciências Exatas e Tecnológicas, o PPG-7, essa disciplina ela era presencial, como todos vivíamos o momento do presencial. Então nós tentávamos trazer colegas de fora, sempre foi difícil por questões financeiras, agendas. E aí quando começou a pandemia, assim, a pandemia, todos se relembram, né, ela começou para valer no Brasil em março de 2020, eu tinha assumido a coordenação do programa em final de janeiro daquele ano. Então, assim, eu fui pego no meio, né, assim, no início da pandemia, e era o início da minha coordenação. Então, eu fui pego em cheio, não no meio, em cheio pela pandemia. E aí nós decidimos que a gente tinha que voltar às aulas do doutorado e que a gente passaria, então, a seminários de ciência e tecnologia para o modelo online. E eu não me arrependo, assim, eu acho que seria muito difícil a gente conseguir trazer os colegas para estar conversando, dialogando conosco, que não nesse modelo, né? Então cada um está na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, mas consegue abrir a agenda e aí a gente recebe colegas de todos os lugares do país, como também do exterior. E nós colocamos tudo no YouTube, então fica lá um repositório para que todos possam ver, né? Possam poder dizer que assistiram uma aula da professora Tatiana e de outros mais que aqui passaram, né? Ah, que bom. Né, uma ótima iniciativa, até vou propor isso no meu departamento também. Fico satisfeito. Parabéns. E estamos aqui para colaborar, tá? E vindo a Goiás, venha nos fazer uma visita em Catalão também. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado então a todos aqueles que acompanharam conosco aqui ao vivo e os que estão também nos assistindo no YouTube. Amanhã temos mais uma palestra, nós vamos estar amanhã recebendo a professora Sônia da UFMG para falar do uso de água no processamento de minerais. Então, aqueles que puderem, acompanhem conosco. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Uma boa noite.